Bom dia. Gratos a Deus somos por nessa manhã linda de domingo poder compartilhar da companhia de todos, orientados pelo Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E já desde agora rogamos que todo o conteúdo que venhamos a conversar a partir de agora, seja então orientado, guiado da nossa inteligência, do nosso intelecto, passado inicialmente pelo nosso coração, antes que vire verbo. O tema que nos coube hoje, então, foi falar de crise ou oportunidade, à luz do Evangelho de Jesus. Um tema um tanto quanto atual. Por um momento, em um momento, nos disse Marco Prisco, sob a psicografia de Divaldo Franco: tudo pode nos acontecer nessa dualidade humana que vivemos. Basta observarmos o que cada uma dessas situações tem a nos oferecer, seja ela inicialmente com vistas positiva ou negativa, mas em algum momento perceberemos que é para o nosso crescimento e que tudo isso dependerá de nós. E é então, nesse momento em que, já de algum tempo registrado na obra Gênese, nos foi dito que são chegados os tempos, e nos foi dito a todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E aí nós pensamos, mas deve faltar muito tempo. Olha a situação que nós estamos vivendo. Como podemos falar em regeneração? Mas nós já temos o conhecimento que estamos em fase de transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E podemos aí também observar no nosso dia a dia esses seres especiais que estão dentre nós, que nos deixam muitas vezes assustados frente a tamanho conteúdo que eles trazem, nos surpreendem, porque por mais que sabemos que a partir da década de 70, com maior concentração na década de 1990, eles estão reencarnando entre nós com esse objetivo de colaborar conosco com a regeneração. E nesse momento em que estamos vivendo, um momento de crise, tem sido uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia. E quando então nos veio a inspiração para falar sobre o assunto, logo pensamos, de que crise estamos falando? A crise que tem sido veiculada constantemente é a crise do planeta, dos países, do país, mas a crise em que precisamos nos voltar veementemente, urgentemente, é a nossa crise íntima. Porque por mais que a situação está alarmante aos quatro cantos, ela se trata da representação dos indivíduos. Afinal, esse planeta é composto
por indivíduo, formando as suas coletividades. E é nessa proposta, então, que a nossa conversa se norteia. Que nós possamos pensar globalmente na organização do planeta, do país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa casa, começando em nós mesmos. Os momentos de crise tendem a nos orientar a ir em busca de heróis, porque a nossa tendência é de termos alguém para dar a responsabilidade para a resolução da situação. Por isso, desde a infância, somos encantados pelos super-heróis, porque eles partem de uma situação normal, eles são seres como nós, que vivem as suas vidas, e em um momento são chamados àquela missão para salvar alguém, para salvar o planeta. E nós mantemos esse registro íntimo em nós. Talvez porque intimamente, fortemente, queremos um super-herói para nos salvar. E vem a doutrina espírita nos orientar que a salvação será por meio de nós mesmos. Por isso é tão comum e é tão normal, já não alardeia mais ninguém dizer que nós estamos, isso aqui, a um passo de estarmos em Marte, aceitando mandarmos para lá pessoas para empreenderem aquele planeta. Estamos falando de terráqueos. Vocês devem ter acompanhado na mídia. E isso não é um alarde. Nossa, que interessante! Quanto progresso! Todavia, quando voltamos os nossos olhos a uma mensagem muito antiga, antes de Cristo, que fala sobre o conhecimento de nós mesmos, isso sim nos causa estranheza. E é para falar um pouco desse conhecimento de si, que é um marco, é um divisor de águas em nossas vidas. Quando nós nos despertamos, que para nos organizarmos, que o meio mais prático, o mais eficiente para vencermos as nossas dificuldades, como também os nossos vícios, basta nos conhecermos a nós mesmos. E aí então, nessa proposta que nos servimos dessa orientação da década de 1940, de Joseph Campbell, que traz um pouquinho para a gente, falando dessa jornada do herói, em que, desde a década de 1940, ele faz essa proposta, dividindo, então, como que o relógio, em 12 partes, as situações em que podemos passar para vencer uma jornada, a jornada do herói. Ela é proposta, na verdade, como a jornada do herói como um mito, esse que falávamos anteriormente. Mas a nossa proposta aqui é vê-la à luz da psicologia profunda. Essa psicologia que nos chega na tentativa de aproximar a ciência com o espírito.
Então podemos dizer, à luz da psicologia profunda, que no nosso dia a dia nós estamos em um estado atual. E que em algum momento, e que é então dividindo como se fosse nos ponteiros de um relógio, a 1 hora nós somos chamados para a aventura. Significativo isso, né? A 1 hora, em alguma hora. Nós somos chamados para uma aventura. Que aventura será essa? Nós podemos recusar ao chamado, até o momento que nos decidimos pela partida. Esse ciclo, ele foi utilizado, foi descoberto e utilizado pelos roteiristas de Hollywood, os roteiristas da Disney, que a partir da década de 80, 90, passaram a utilizar essa jornada do herói para organizar suas histórias, como por exemplo A Pequena Sereia, Mulan, e até entre os mais conhecidos dos adultos, Matrix, foi baseado então nessa jornada do herói. E aí, de acordo com o que nós formos conversar, agora vocês vão ficar até um pouco neuróticos, né? Confesso que fiquei, a partir do momento que soube dessa sequência, ao assistirmos um filme, um desenho, a gente começa a fazer a análise de cada ponto, de cada ponteiro desse do relógio, para tentar reconhecer nessas individualidades. E aí, então, do estado atual, somos chamados para a aventura. Muitas vezes recusamos ao chamado, não é isso que acontece com o herói? Venha, ai, não sei se eu vou, até que resolve partir. Parte, passa por muitos, e aí parte de um mundo real para um mundo especial. E lá nesse mundo especial passa por testes, até que recebe uma abordagem. E essa abordagem, o que é? O seu ponto mais fraco. Já ouviram falar? E aí a hora que pega no ponto mais fraco, passa por uma crise. E aí é nessa crise, a partir daí, às 6 horas, que nós resolvemos, que nós precisamos nos posicionar. Não tem como voltar. Eu paro aqui, jogo essa crise para debaixo do tapete. Lembrem, é um teste meu, a dificuldade é minha e a decisão terá que ser minha. Eu posso ter colaborações, mas guiada por mim. Eu vou escolher o quê? Colocar para debaixo do tapete? Não vai deixar de existir. E vai me incomodar a cada momento. Só que a nossa tendência é o incômodo de fora. Eu vou olhar o problema do outro, eu vou olhar a dificuldade do outro, eu vou criticar o outro, o comportamento do outro. Por quê? Porque aquela minha dificuldade não foi vencida em mim. Então o do outro me incomoda demais. Tendo em vista que todos são nossos espelhos. Mas eu posso entender essa crise como uma oportunidade e continuar seguindo essa jornada. Por isso a importância da consciência. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Essa é a resposta mais correta. Aí está a verdade, ela vai te libertar. E aí então, passando pela crise, se somos conscientes dela, tá difícil. Mas se veio para mim, é para o meu crescimento. Então, eu me encontro com Deus. Lembrando que aí Deus está com D minúsculo, porque é a proposta do Joseph Campbell, que ele não está falando do Deus, está falando de deuses. Mas nós estamos falando de Deus, dele, da questão número 1 de O Livro dos Espíritos.
Então nós resolvemos seguir adiante, porque nós nos encontramos com Deus. Aonde que está Deus mesmo? Em nós, íncito em nós. Não tem tudo a ver com o autoconhecimento? A hora que eu me proponho a isso, ao meu autoencontro, eu estou me encontrando com Deus. E aí eu estou próximo ou adquirindo um tesouro, seguindo então adiante essa jornada ascendente, rumo ao retorno. E aí nós podemos entender esse retorno de várias formas. O retorno ao estado atual, que é ali o ponto de partida e que pode ser nessa mesma existência, em que então eu venci a jornada daquele meu ponto fraco, mas como já nos orienta Joana de Ângeles, a partir do momento que eu venço aquele desafio e eu me torno mais forte, outros virão, outros testes mais imponentes ainda virão, porque eu já sou capaz de vencê-los. E aí então esse retorno também pode ser visto como a nós, à luz da doutrina espírita, como a reencarnação, em que eu tenho várias possibilidades de em cada encarnação adquirir novas virtudes, vencer os meus pontos fracos, então rumo ao progresso, rumo a ser melhor, a colaborar com o meu progresso individual e o progresso coletivo. E aí então eu parto desse mundo especial de retorno ao mundo real. Mas aí eu volto diferente. Por que que eu volto diferente? Podemos entender também o retorno à pátria espiritual. Depende de qual olhar nós estamos fazendo para essa jornada. Eu volto diferente. Por quê? Porque eu venci aquela abordagem. Eu passei bem pelo momento de crise. Passar bem pelo momento de crise não quer dizer que foi fácil, que não teve dificuldade. A gente não está falando disso. Mas eu passei bem, eu cresci. Eu voltei diferente, porque eu voltei com o elixir, com a poção mágica, com o mapa, que me permite passar de novo por essa abordagem melhor, porque eu me venci a mim mesma. Olha que bonito isso. E aí então eu tenho uma nova vida. E não precisa ser numa nova encarnação. Uma nova vida dentro dessa própria existência. Pensem vocês. Vamos pensar juntos. Quando a gente está passando por um momento de crise, em que a gente está se propondo a se melhorar. Quando a gente se vence naquele vício, qual que é a sensação? Ruim? Ai, por que eu me venci a mim mesma? Eu queria ficar com aquele vício para mim, eu sou tão apegada a vícios. Alguém já fez isso depois de ter se vencido em alguma coisa? Sim? Ou quer mais é se ver livre? Que apego que nada, a gente quer trocar esses vícios por virtudes. Então eu me sinto novo, a minha vida não é e nem será mais a mesma. Entretanto, o fato de entendermos, ter vencido essa abordagem, passado por essa crise, não quer dizer que não necessite vigilância. Não sei se isso já aconteceu com vocês também, ou se acontece só comigo. Já quebrei a cara algumas vezes, quando passando por um momento de crise, achando que tinha conseguido o elixir. Opa, olha, consegui, já posso partir para o próximo. E aquele lá ficou do lado, porque eu achei que já estava com o elixir. Só que esse elixir, ele vem num frasquinho de cristal. E daquele cristal bem fininho, sabe, que se a gente dá uma piscada torta, ele...
Então a gente tem que cuidar muito bem dele, cuidar muito bem dessa virtude. Que jeito que eu cuido? Vigiando. Algumas vezes o vigiando é liberando, libertando. Algumas vezes é o cuidado mais aqui próximo. Cada um de nós vai ter que saber de qual vigilância a gente está falando. Mas essas aquisições virtuosas que nós temos necessitam vigilância, até que sejamos testados, muitas vezes, para ver se realmente ela foi uma aquisição verdadeira. Então, tendo lá às 11 horas, o trem das 11, partindo dessa nova vida para um novo estado atual. E aí continua a jornada. Esse ciclo não para. Nunca. Só muda o estado em que nós estaremos nessa jornada, conscientes ou inconscientes. Mas aí a gente vai falar, Ariana, pensando bem, então isso não é muito justo. Porque e a pessoa que não tem consciência dessa jornada? Coitada dela. A gente tem que contar para mais gente, porque senão como é que... Lembrar que nós seremos cobrados de acordo com o nosso conhecimento. Né? Não quero ouvir mais nada. No nosso caso já não adianta mais. A gente já bebeu da água. A gente já está matando a sede. E não é a sede com água, quando a gente bebe água do mar. É a sede que se mata com a água do Evangelho de Jesus. Então, para nós já não tem jeito mais. A gente tem que se agarrar com Jesus e seguir adiante. E aí então a gente parte dessa dualidade, né, em que Joana de Ângeles nos propõe e nos lembra dessa dualidade entre o bem e o mal, a crise e o vencer a crise, o material e o espiritual, e ela nos exemplifica na cruz, em que então nós ainda estamos nessa horizontal, nessa dualidade, ora eu estou aqui, ora eu estou aqui, e aí eu fico nesse pêndulo, vou para lá, vou para cá, que são os momentos de crise. Os extremos não são bons para ninguém. Nós estamos em busca do quê? Do equilíbrio. Então ela diz que quando nós conseguirmos, pensem na cruz, se eu tiver muito aqui, vai pender para cá. Se eu tiver muito aqui, vai pender para cá. O que precisa para que essa horizontalidade se mantenha? Ficar no meio. Olha o caminho do meio. E aí, quando eu tiver atingido esse caminho do meio, esse equilíbrio, eu já posso então tomar a verticalidade nessa cruz. Eu posso então ascender verticalmente. Bonito isso, não? E aí então, qual será a relação da jornada heróica com o Evangelho de Jesus? Ele nos propõe inúmeras parábolas. A gente pode falar do próprio filho pródigo ou filho equivocado, os dois filhos equivocados, que ele faz toda a jornada heróica. Ele rompe com o pai, pede a sua parte na herança, sai de casa, vai para um país longínquo, torra toda a grana, toda a herança, se arrepende, passa por dificuldades horrorosas. Olha lá os testes. Tem que dividir comida com os porcos. E aí ele fala, o quê? Eu não quero isso para mim não. E lá no fundo do poço, no momento de crise, ele resolve então voltar para casa. Resolve
voltar para casa. E tem então o seu pai o recebendo. E aí ele volta entendendo o que significava essa casa do pai. E aí a união dos dois eus, do filho mais velho com o filho mais novo. A gente pode falar da jornada heróica à luz do Evangelho de Jesus baseado na parábola das virgens, em que então essas 10 virgens, cada uma com a sua lanterninha, com a sua lamparina, munida de óleo, de azeite, partem então para a jornada em busca do noivo. 10 virgens. E aí então 5 delas, lembrando que aquelas lanternas eram munidas de azeite, opa, essa jornada eu preciso levar mais azeite. E levam com elas, 5 delas. E aí elas precisam dormir um pouco, porque o noivo ainda não chegou, até que à meia-noite chega o noivo. E aí então elas todas acordam, vamos entrar para encontrar com o noivo. Aquelas 5 que tinham levado azeite, conseguem manter acesas as suas lamparinas, para o trilhar do caminho. E as outras 5, aquelas desavisadas, aquelas imprudentes, a minha lamparina não acende, eu não trouxe azeite, e agora, o que eu faço? Eu preciso ir até o noivo. Amiga, você que tem, divide comigo. E aí a amiga vai falar, olha, essa quantidade que eu tenho só dá para mim, para que eu vença essa jornada. Você vai precisar voltar e adquirir o seu. E a hora que a gente lê isso, a gente fala, deve ter erro de tradução. Jesus devia estar com unha encravada nesse dia, e aí falou isso e os apóstolos anotaram. E não tem nada a ver. Quem está equivocado é a gente mesmo. Eu gosto muito dessas parábolas e dessas passagens que aguçam, né, o pensamento da gente e da forma como a doutrina espírita nos orienta para essas leituras. Se a gente lê e lendo parece que Jesus está sendo injusto, qual que é a resposta? A gente aqui não está entendendo. E aí vem a psicologia profunda, vem a doutrina espírita botar a luz para a gente dizendo assim, olha, não é que aquelas 5 virgens prudentes, aquelas 5 pessoas prudentes não queriam dividir o azeite delas e era egoísta, mas o que quis dizer é que aquilo que ilumina a nossa jornada para que eu possa encontrar o meu destino, que no caso delas era o noivo, é a aquisição íntima de cada um. Não tem como eu carregar alguém na jornada de ascensão. Eu posso colaborar, mas não posso doar virtudes, doar azeite, doar aquilo que vai manter a chama do outro acesa. Não tem como. As chamas são individuais. Olha que maravilhoso. Então, essa jornada precisa ser vencida individualmente, por mais que tenhamos colaboração. E aí, então, nós resolvemos falar sobre o chamado para a aventura. Aquela 1 hora no relógio, em que Jesus, uma fala em que Mateus deixa registrado em seu evangelho, vem, me segue. Tem chamado maior do que esse? Tem aventura maior do que essa? Viver a vida, viver essa existência, seguindo as orientações de Jesus? E é por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa que parece que está tendo uma boa vida, indo contra as orientações de Jesus, e a gente acha que é tranquila, mas porque a gente está olhando com olhos
da carne e não com os olhos do Espírito. O caminho com Jesus, ele é muito mais leve, porque ele nos ajuda a compreender esse caminho. Então, todas as dificuldades da caminhada, ele já nos orienta. Ele já nos diz que a nossa felicidade, que os nossos ganhos não serão só lá quando eu atingir o final, mas eu posso ter ganhos durante essa jornada. Vem, me segue. E aí ele faz, e nós nos propomos a conversar um pouquinho sobre esse suave convite ao jovem rico, em que ele fala e que fica mais esclarecido, com mais detalhes, em Primícias do Reino, em que Amélia Rodrigues vem contar detalhes da vida de Jesus para a gente. Então, o encontro com o jovem rico. Jesus disse ao jovem rico: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Renuncia, vem e segue-me. Será que ele está falando para o jovem rico vender a herança dele? Vender as moedas dele? Vamos ver. E aí Amélia Rodrigues, com a sua poesia, nos conta que a vivenda desse jovem era luxuosa, os seus pertences valiosos, mas vazio o seu coração. Será que ressoa isso na nossa realidade? Luxo e lixo, sepulcros caiados, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festa em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações. Já estava sendo chamado intimamente. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Será que a gente se reconhece com esse jovem? Eu tenho o trabalho que eu quero, a família. Eu achava que era um salário melhor, eu fui lá, consegui. Gente, mas eu acho que eu estou sendo ingrato. Com tudo isso que eu tenho, eu ainda estou me sentindo intimamente insatisfeita. O que será que está acontecendo? Será que nós não estamos em busca do herói errado? E aí a Iris Sinotti, em um capítulo brilhante que fala sobre a jornada da alma, comenta com a gente que Jesus veio atualizar esse arquétipo do herói. Ele veio no mundo e venceu o mundo. Olha isso. Então a gente está buscando o herói no lugar errado. Vamos seguir a jornada com Jesus. E esse jovem estava sendo convidado a isso. Então ele se atormentava, se angustiava, ignorando as nascentes da melancolia. Adianta, quando a gente está incomodado, a gente tentar ir ao shopping, comprar alguma coisa, ir na concessionária, ir na padaria e comer todas aquelas calorias que estão na vitrine? Adianta chutar o cachorro a hora que chegar em casa, por conta dos males que nós estamos sentindo? Adianta tentar ignorar fazendo outra coisa? Essa melancolia nele era renitente, ele dissipava sonhos e esperanças sob local de sofrimento de inenarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Então ele disputava corridas de bigas, sabe aqueles carrinhos, né, que a gente vê nesses filmes, tipo o Gladiador? Então ele, com muitas posses, conseguia ter um bom cavalo, uma boa biga, e aí então ele estava nesse momento pré-disputa, quando então ele não tinha
ele ignorava se ele buscava essas competições, esses louros da vitória, como uma realização ou como fuga dessa melancolia que o incomodava. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz enunciada por aquele homem ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas permite-me, disse a Jesus, permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. E aí respondeu Jesus: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. O chamado para a gente, quando nós somos chamados, não adianta tampar os ouvidos e começar a falar lá, para não ouvir ao chamado. Ou ir fazer outra coisa, tentando buscar o chamado mais tarde. O chamado é para aquele momento. O chamado daquele tamanho, daquela forma, é para aquele momento. E aí a gente pode fazer a analogia com as águas do mar. Sendo que nós estamos na praia, na areia, e a água do mar, o chamado, aquela onda, vem e toca os nossos pés. Já é um chamado. Opa! Mas se eu estou desatento, eu continuo andando, a maré vai subindo. A onda vem um pouco maior e molha então a minha panturrilha. E eu desavisada, essa maré continua subindo. A onda vai ficar mais forte. Eu posso tomar um caldo, posso ser derrubada por essa onda e ainda achar que é uma situação do destino. Nossa, a onda me derrubou, mas a gente se abana e levanta, mas não se atenta que é um chamado. Até que, para que nós acordemos, a natureza nos providencia para chamar a nossa atenção uma tsunami. Em que então aquela água feroz e veloz vem retirando a areia por debaixo dos nossos pés, jogando água por cima de nós, nos botando de cabeça para baixo. Alguém já se sentiu assim? Precisa esperar a tsunami? E aí então Jesus diz a ele: eu não posso esperar. E aí ele continua: ah, Jesus, aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram os cavalos e eu comprei vários cavalos, gastei uma fortuna. E Jesus responde para ele: renuncia e me segue. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. Olha o chamado. Homem e filho do homem se defrontavam. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: olha, Jesus, eu não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, todo o meu tesouro, pois sei que estes se gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. E chacoalhou aquele jovem por dentro. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou ele desanimado. E a gente tem pensado o quê? E aí a Amélia Rodrigues conta pra gente que os bens, ele realmente poderia ofertá-los, porque a fortuna que ele era apegado era a sua juventude. Ele não era apegado com os bens materiais. Então, por isso que muitas vezes nas nossas análises, no nosso autoconhecimento, a gente se engana. Porque a gente acha que eu sou apegado naquele carro, naquela poupança, naquele sei lá o quê.
sendo que muitas vezes eu sou apegado na minha juventude, na minha beleza, na minha oratória, na minha forma de me comunicar com os outros. Eu sou apegado com o quê? O que eu ia pensar 2 vezes em deixar se Jesus chegasse, me olhasse com aqueles olhões dentro de mim e falasse: vem e me segue. Aí está a minha abordagem, o meu ponto fraco. E que quando eu me desperto, gera uma crise, que muitas vezes me deixa de cabeça para baixo, que muitas vezes eu acho que eu vou morrer, e que é preciso morrer para nascer uma nova pessoa, não necessariamente a morte física, mas a morte para aquilo, para aquela dificuldade, para aquele vício. E aí então ele continua dizendo a Jesus: eu quero, mas sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentava a vida toda. O rabi em silêncio aguardava. Ele não tem pressa para a gente tem a eternidade, mas não precisa demorar. E ele, em perplexidade, atormentava-se. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente, fitou o Messias, sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete de luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. E assim os discípulos o encontraram e lhe interrogaram: respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Percebem que não são as riquezas das moedas? Percebem que são as nossas falsas riquezas? As nossas posses? O nosso outro Deus? Que nós não podemos ter 2 deuses? Tentar seguir esses 2 senhores? Precisamos abandonar tudo o que achamos que temos. E aí vem a dificuldade da nossa jornada. Descobrir que nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Isso é um choque para a gente. Eu sempre achei que eu fui boazinha. Eu sempre achei que eu era humilde e desapegada. A hora que eu começo a entrar em contato com esse tal do autoconhecimento, eu vi que não era tão brilhoso assim, que eu estava ainda em busca, estava na jornada, mas eu posso fazer essa jornada com Jesus e ela ser muito mais leve. E nós estamos aceitando o chamado de Jesus? Nós estamos aceitando o chamado para a jornada heróica? Ou estamos apenas fazendo ciclos, sem levar conosco o nosso elixir? E aí então Joana de Ângeles, em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, continua nos esclarecendo. Há convites por toda parte e nem todos os indivíduos têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, concitando-os à conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram, nem levam a desesperos dispensáveis. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. Superadas aquelas que tinham a ver com a existência física e que remanescem nas guerras urbanas ou entre as nações, enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os altiplanos interiores. À medida que se fortifica emocionalmente, mais desafiadores se tornam os combates.
porque se transferem para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistada. Eu estou em busca do tesouro que eu posso levar comigo quando de retorno à pátria espiritual. Mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, auto-ilumina-se e, recorrendo à oração, que é fonte inexaurível de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe obstaculizam o passo. Aqueles, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, ingênuos, não credores da consideração mentirosa do convívio social doentio, são os últimos. Apesar disso, perfeitamente integrados nos objetivos superiores da vida, tornam-se os primeiros no reino de Deus. Então, que perseveremos nos ensinamentos de Jesus. Indispensável considerar-se que no jogo das ilusões e na busca da realidade, caracterizam-se os seres psicologicamente infantis e os amadurecidos. Outra dualidade, que optam pelo melhor e perene, que souberam eleger aquilo que lhes é mais importante. Levo o azeite ou não? Em detrimento do convencional e aceito, imposto pelo convívio terrestre. Estar na Terra já é um desafio. Dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser meditado profundamente, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mas que, nesses momentos de crise, nós não nos apeguemos na culpa, porque estamos, a partir daquele momento, reconhecendo quem verdadeiramente somos. Mas que sigamos essa orientação, que o ser consciente não se culpa, não se desculpa, mas descobre-se. E já finalizando a nossa fala, agradecendo mais uma vez o compartilhar da companhia e da energia de todos vocês encarnados, como também dos benfeitores desencarnados, nós fechamos hoje com uma mensagem de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, que está registrado na obra Calma. Denomina-se Nas Crises, para nós pensarmos. Estarás, talvez, diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Aceita o chamado. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel nos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema, o desafio em foco, nunca recorras à violência, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Que possamos então, positivos, otimistas,
nos focarmos nas oportunidades da crise, nas oportunidades do crescimento e do progresso, nos entregando a Deus. Muito obrigada.